noite, gente. Estamos aqui de volta. Eu estava agora lá dando uma palestra no Instituto Federal de Sertão, no Rio Grande do Sul, e nós estávamos falando sobre educação inclusiva na perspectiva do ensino tecnológico, técnico e superior, tá? E realmente é um momento em que está havendo uma polêmica muito grande. Aliás, não sei em que momento não está havendo polêmica em relação à perspectiva inclusiva, né? Porque as pessoas estão entendendo muito mal. Mas o nosso tema de agora não é esse. Nosso tema agora é dúvidas sobre faço psicologia, faço psiquiatria ou faço psicanálise. Então, são vários alunos, filhos de alunos meus, e pessoas também que querem mudar de profissão, que gostam de entender o outro e estão querendo ter mais essa formação. Então eu tenho, e até um me perguntou, será que vale a pena? Eu já estou com 35 anos. Digo, olha, meu Deus do céu, a qualquer momento você pode mudar de profissão. Eu mudei 4 vezes, tá? Lógico, tem uma que é a da pesquisa na área neurocientífica, que eu faço desde antes da primeira profissão. Mas, então é uma linha, né? Mas as outras todas foram complementares. Todas as outras foram complementares e prazerosas e maravilhosas. Então a gente vai mudando, sim. Tem vontade, mude, sim, sem dúvida. A vida está aí para ser vivida e você não pode deixar para trás uma vontade, uma ideia, um desejo, principalmente um desejo profissional, né? De jeito nenhum. Vamos levar adiante isso. E nada é impossível, né? Desde que a gente esteja com boa vontade, com vontade de crescer, de se desenvolver, é só partir para aí. Mas agora vamos à pergunta, né? A pergunta foi isso: o que eu faço? Eu quero fazer psicologia ou o melhor para mim é o quê? Porque eu quero entender das pessoas, quero tratar as pessoas e quero também poder fazer pesquisas de maneira a entender o cérebro das pessoas. E estou na dúvida entre psicologia, psiquiatria, psicanálise. Então vamos ver o seguinte: a diferença entre psicologia e psicanálise, que todo mundo acha complicado, não, é muito simples. A psicologia, que foi criada por Wilhelm Wundt na Alemanha, mais precisamente em Leipzig, na Alemanha, é uma profissão que faz a análise comportamental e cognitiva da pessoa. Então, a psicologia é para isso, para comportamento, análise comportamental e cognitiva da pessoa. A psicologia é uma profissão que estuda as funções mentais da pessoa, tá? As funções mentais conscientes. Então é bom ter em mente que a psicologia estuda as funções mentais conscientes, tá? A psicanálise, que foi criada por Freud na mesma época, em Viena, na Áustria, né? A psicanálise já é uma coisa diferente. A psicanálise é um método de investigação que começou porque Freud não conseguia curar a histeria de jeito nenhum pelos métodos da neurologia, que ele era um médico neurologista. Então, para entender e curar a histeria, ele acabou desenvolvendo uma série de técnicas, foi testando uma, testando outra, e acabou chegando naquilo que ele chamou de psicanálise ao longo do tempo. Então, a psicanálise acabou sendo o quê? Ele descobriu que determinadas doenças neuróticas, a neurose, ela não está no comportamento e nem nas funções mentais conscientes. Ele descobriu que as neuroses estão nas funções mentais do inconsciente. Então ele desenvolveu um método para fazer a investigação e a cura a partir da chegada ao inconsciente. Nós não precisamos chegar, mas o paciente acaba chegando. Então, quais são as funções mentais conscientes que a psicologia trabalha? Então, eu listei aqui: atenção, memória, imaginação, sensação, percepção, vontade, pensamento. Essas são as funções mentais conscientes que a psicologia trabalha. A psicanálise trabalha com funções mentais inconscientes, que são a libido, tá? Onde ele desenvolveu todo um trabalho sobre a sexualidade infantil. Então, a libido, a pulsão, o recalque,
o narcisismo, a projeção, mecanismos de defesa, a catequização de uma energia inconsciente. Tudo isso a gente vai acabar vendo no nosso curso de interpretação dos sonhos, que é o 4º curso ou 5º curso que a gente vai ter, depois da outra semana, né? Então, o que a psicologia trabalha? Basicamente, ela trabalha com aquilo que está aparente, né? Aparente, aquilo que aparece. E a psicanálise, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, está inconsciente. Então, são 2 trabalhos completamente diferentes, tá? Psicanálise, aquilo que está oculto. Psicologia, aquilo que está aparente. Então, essa é a diferença básica delas, né? Na psicologia, voltando à psicologia, o estudo das funções mentais conscientes teve muita ajuda da etologia. O que é etologia? Que foi o que Wundt fez, Wilhelm Wundt, no laboratório de psicologia científica criado na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Tá? Wundt usou a etologia, que é o quê? É um estudo de comportamento social e individual do animal no seu habitat natural. Wundt pegou o animal e levou para o habitat não natural, o laboratório dele. Mas ele continuou usando os conceitos da etologia para estudar o comportamento individual e social dos animais nesse laboratório de psicologia científica. E assim ele levou para o ser humano, através do paralelo que ele fez com a antropologia, que a antropologia faz o quê? Nós estamos falando de psicologia, né? A antropologia faz o quê? A antropologia é o estudo dos costumes humanos como fator social, fatos sociais. Então, todos os costumes, a cultura humana, o comportamento humano, ele estuda no antropologia como fatos sociais, desde que o homem surgiu. Então, a etologia ajudou o início, né, do estudo dos animais no laboratório de psicologia científica. A antropologia ajudou a fazer o paralelo com o ser humano. Aí o desenvolvimento da psicologia veio pelo cognitismo, que é a capacidade que a pessoa tem de aprender e de alterar o seu comportamento a partir da aprendizagem, o cognitismo. E a Gestalt. A Gestalt é outra característica da psicologia que associa práticas cognitivas com emoções, sentimentos do paciente, para que ele então tenha comportamentos mais assertivos e mais satisfatórios para ele e para a sociedade a qual ele está incluído. Tá? Então essa é a psicologia que é desenvolvida inicialmente por Wilhelm Wundt, mas com várias linhas diferentes. Então a psicologia é ótimo, quem quiser fazer psicologia sabe que é esse o estudo que vai ser feito. E na psicanálise, a investigação é do inconsciente. Como é isso? Nossa, aí já é diferente. Na psicologia, quem quiser fazer, faz uma faculdade de psicologia. E na psicanálise, é uma pós-graduação? Negativo. Uma pós-graduação não forma psicanalistas. O psicanalista, para ser psicanalista de verdade, ele precisa ter uma formação numa sociedade psicanalítica, leva 4 a 5 anos, faz 1 ano de terapia psicanalítica com um psicanalista já evoluído, para ele poder pensar em começar a clinicar, porque ele tem que entrar fundo nele mesmo. Mas vamos ver primeiro o que como Freud desenvolveu o trabalho da psicanálise. Ele começou com hipnose. Então ele aprendeu a hipnose, começou a hipnose e desistiu, porque ele viu que muita gente não é hipnotizado. Depois ele partiu para a catarse, o método catártico. Que é isso? É você chegar para a pessoa que está com uma neurose, um problema, e mandar ela ficar falando o tempo todo sobre aquilo, com mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, até que uma paciente dele estourou e disse: não quero falar mais, fica quieto, deixa eu falar o que eu quiser. Aí ele levou um susto, Freud. E foi exatamente nesse momento que ele desenvolveu o método que nós usamos até hoje, que é o método de associação livre. Que a paciente dele que falou: deixa eu falar o que vier à minha cabeça. Pronto, deixou. E ele foi testando. O que ele viu? Que a partir do momento que você deixa a pessoa fazer a associação livre, falar o que quiser, o que vier à cabeça, ela vai começar a entrar no inconsciente dela.
ela vai falar coisas que vão remeter à origem das suas neuroses. E a partir do momento que ela vai descobrindo cada coisa, ela vai se curando das neuroses. Então, fantástico, a associação livre é o que eu uso há anos, né? E é o método mais interessante para você realmente chegar a uma conclusão. Tem vários trabalhos, tem um trabalho meu chamado Silêncio na Psicanálise. Esse silêncio da psicanálise é porque se a associação é livre, o paciente fala o que quiser, e se o paciente não fala nada? Então tem um trabalho inteiro meu, eu acho que foi de final de um dos cursos, já era de pós-graduação em psicanálise, depois que eu fiz a formação toda, não me lembro que curso foi, psicanalista de data, e que foi isso, o silêncio na psicanálise, é fantástico. Eu trabalhei muito com silêncio na psicanálise, porque eu tive vários pacientes que eram silenciosos quase o tempo todo, né? Então é muito bacana também. E tem uma outra coisa que a psicanálise usa, que é a interpretação dos sonhos, que é o título de um curso que nós vamos fazer daqui a 4 ou 5 cursos, tá? Interpretação dos sonhos faz a gente entrar dentro da gente mesmo, de verdade. Só que tem que saber como, né? Como interpretar, como provocar os sonhos, como lembrar dos sonhos, como registrar, que eu aliás já falei até para vocês aqui, né? Sobre isso. Então, essa é a diferença entre psicologia e psicanálise. Agora, vocês me perguntaram sobre psiquiatria também. Alguns perguntaram. Já a psiquiatria é o médico. É o médico que faz especialização em psiquiatria. Bom, quem começou tudo foi Pinel, tá? Philippe Pinel. Então, hoje, quando as pessoas falam, esse cara tá Pinel, é justamente por causa de Philippe Pinel mesmo, né? Então, em Pinel, o que a gente tem? O sofrimento psíquico é considerado doença da psique. Tá? Então, os diagnósticos na psiquiatria não são como base sinais físicos, orgânicos, são como base síndromes, ou seja, sintomas. Né? E sintomas que são psíquicos só. Né? Então, esse é o diagnóstico. Agora, até 1950... a psiquiatria fazia um trabalho de escuta, de fala, de conhecimento do paciente. Ela era toda voltada para o atendimento do paciente mesmo, a cura do paciente. E a parte biológica, que era a parte de verificar traços da parte do cérebro, etc., não estava meio esquecido, meio parado. Até que em 1950, a partir de 1950, com a colocação em prática de diversos medicamentos para curar sintomas de pessoas com doenças psicogênicas, doenças da psique, e com resultados positivos para esses remédios, aí a visão biológica, ou seja, a visão do remédio, pela eficácia do medicamento, passou a superar a visão psiquiátrica. Isso, para muitos psiquiatras, não mudou muito. Ele continua tratando a pessoa. Mas alguns psiquiatras, principalmente novos e que não querem evoluir, tratam apenas a doença. E isso é terrível. Então, nós temos que insistir para que o pessoal volte a tratar a pessoa em vez de tratar a doença. Tá? Mas é um problema sério isso, né? Então, essas são as diferenças entre a psiquiatria e a psicologia e a psicanálise. Agora, aquele que me perguntou que eu quero ser pesquisador também, qualquer uma das três pode dar a pesquisa. Por exemplo, Suzane Herculano Hauser, uma das maiores neurocientistas brasileiras, uma das mais famosas neurocientistas brasileiras. Qual foi a formação inicial dela? Psiquiatria? Não, psicologia. Depois ela fez o quê? Pós em neuropsicologia. Então ela é neuropsicóloga, cientista, neurocientista, uma das mais importantes do Brasil. Não fez medicina. Então, vários neurocientistas não são médicos, são de outras profissões e que fizeram o estudo pós-graduação ligado à neurociência voltada para aquela profissão. Tá? Então, você pode sim ser um neurocientista iniciando por psicologia, tanto por psiquiatria como psicanálise. Se bem que a psicanálise precisa você ter uma outra profissão antes, porque tem que ter um nível superior antes para poder fazer a psicanálise, a formação psicanalítica. Então você vai ser um neuropsicanalista ou alguma coisa que você foi antes, se você utilizar os conhecimentos de neurociência para outra profissão ou para a psicanálise. Hoje a neuropsicanálise está evoluindo bastante.
Nós temos, por exemplo, o laboratório de Kyoto, no Japão, é um laboratório de neurociência em que uma seção dele é todo voltado para Freud e a neuropsicanálise. Coisa que Freud sempre quis, mas que não conseguiu, porque na época não tinham equipamentos como hoje o laboratório de Kyoto, no Japão, tem. Equipamentos maravilhosos de pesquisa, espetaculares, lá em Kyoto, no Japão. Então, vocês podem, aqueles que me perguntaram, né? Pode fazer qualquer coisa, tanto faz. Pode ser psicologia, pode ser psiquiatria, pode ser psicanálise, desde que haja uma profissão, um nível superior anterior, para poder você ser um pesquisador. E agora tem que ver o que você gosta. Então não é simplesmente fazer porque quer ser um pesquisador, mas você gosta da pesquisa que você vai fazer. Então essa é a parte importante. Então vamos ver. Há doenças da psique, psiquiatria, pesquisa nessa área é importante. O comportamento humano, psicologia. O inconsciente humano, psicanálise. Então, qual a área que mais chama a sua atenção? É o inconsciente humano, é o comportamento humano ou é a doença da psique? Então, você escolhendo uma das três, vendo qual das três que chama mais a sua atenção e que você mais tem curiosidade, essa é a que você deve escolher. Tá? Comportamento humano, psicologia, faça a faculdade. Psicanálise, tá? Quer dizer, inconsciente humano, psicanálise. Então faça uma outra curso superior qualquer que você goste também e depois faça a formação em psicanálise. Doenças da psique, faculdade de medicina, especialização em psiquiatria, certo? Então esse é o nosso recado de hoje para aqueles que estavam numa dúvida danada sobre o que eu vou fazer. Psicologia, psiquiatria, psicanálise, tá aí, resolvido, tá? Agora, para aqueles que me perguntaram também sobre o que é terapia, psicoterapia todos os três fazem, tá? Então a parte da psicoterapia é para todo mundo. Qualquer um dos três faz psicoterapia. Então vamos ver, por exemplo, terapia, o que é psicoterapia? A prática do tratamento, tá? De problemas de saúde mental, que nós estamos falando o tempo todo, que é saúde mental. Então a psicoterapia é a prática do tratamento de saúde mental. Então vamos ver quais são as mais importantes, algumas delas, né? Uma que está em moda, cognitivo-comportamental, é o TCC, terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia, ela pega a influência do pensamento no comportamento, em relação ao comportamento. Então o pensamento, a influência do pensamento modificando o comportamento. Aí o que o TCC, o terapeuta cognitivo comportamental, vai fazer? Ele vai ter técnicas de modificação do raciocínio da pessoa, tá? Em alguns aspectos, para que ela então mude a sua forma de se comportar. Então a gente interfere no raciocínio, tá? Cognitivo, interfere então no cognitivo para ela mudar o comportamento, tá? Então é nessa parte. Por isso que é cognitivo-comportamental, que tem uma que é só comportamental. A comportamental só é o quê? Você pega todos os hábitos, essa é só comportamental. Você pega todos os hábitos negativos da pessoa e tenta eliminar. Então tem práticas, técnicas de eliminação dos hábitos negativos. E tem práticas e técnicas de reforço dos hábitos que são positivos e desejáveis, né? Essa é a comportamental. Você transforma a forma de agir dos pacientes sem mexer com cognição. E isso não tem nada a ver com cognição. Outra, interpessoal. O interpessoal é interessante, que é o seguinte, todos nós, sem sentir, a gente estabelece um padrão de relacionamento com as pessoas. Às vezes é um padrão de relacionamento com o meio ambiente, com as pessoas ou com o meio ambiente, tá? E às vezes essa relação que foi estabelecida por nós mesmos, ela não nos satisfaz e nos deixa angustiado. Aí a gente fica triste, chateado, cheio de problemas, por causa de um estabelecimento de um padrão de relacionamento com as pessoas ou com o ambiente que não satisfaz a gente. Sem sentir, o problema é que a gente não sente. Então o terapeuta interpessoal, ele vai nisso. Ele vai corrigir esses padrões de relacionamento que foram construídos por nós, para que nós então vejamos as pessoas de outra forma,
vejamos o ambiente, o meio ambiente de outra forma e possamos agora sim estar bem resolvido conosco mesmo, tá? Então esse é o terapeuta interpessoal, muito interessante também. Todos eles podem fazer, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tá? Outra, bom, esses são os três mais importantes, né? E outras que são complementares, mas que são muito boas também. Ninguém, João, diga aí. Boa noite, mestre. Gostaria de saber se o chá ayahuasca realmente tem um efeito curativo no cérebro das pessoas ou é somente efeito placebo. Olha só, o ayahuasca, o peyote, a maconha, a cocaína, todos os psicotrópicos. O chá de ayahuasca é um psicotrópico como outro qualquer, tá? A maconha, a cocaína, a ayahuasca, peyote, o Rivotril, o risperidona, o aripiprazol, todas essas drogas, que tudo é droga, têm efeitos positivos e curativos para alguma anomalia que nós tenhamos no nosso organismo ou na nossa psique. Normalmente no nosso organismo, no equilíbrio orgânico estático, tá? Agora, é uma química externa que quando nós absorvemos no nosso organismo, ela desequilibra o nosso equilíbrio homeostático. Então veja só, João, o que está acontecendo é que as pessoas querem consumir uma determinada droga e querem encontrar justificativas para isso. Não, o ayahuasca, o poder curativo que ele pode ter, como a maconha tem, como a cocaína tem, que foi usada por Freud inicialmente, como o LSD tem, como o crack tem, como o Rivotril, risperidona tem, como o metilfenidato tem. Esse poder curativo é para aquela determinada anomalia orgânica, desde que a pessoa queira fazer um tratamento alopático, tá? Porque a alopatia é o quê? Pelos contrários, né? Então é um raciocínio pelos contrários. Então você pega um remédio que prejudica uma coisa, mas só que você está no oposto. Digamos, o remédio baixa a pressão. Meu Deus do céu, então se eu tomar esse remédio, eu vou ter pressão baixa e posso ter problema. Sim, mas você vai tomar esse remédio se você tiver pressão alta. Então ele faz o efeito oposto. Então significa, ele tem sempre um efeito colateral, que é o efeito negativo dele, mas que ele é perfeitamente aceitável, já que você está com uma doença oposta ao efeito desse remédio. A alopatia é assim, tá? A alopatia, tanto é esses remédios, como ayahuasca, como peyote, aripiprazol, maconha, cocaína, como também são os fitoterápicos, que o pessoal diz, é natural. É natural? Não, peraí. Os fitoterápicos também são alopatias, o processo é o mesmo alopático, tá? Tanto que eu sempre recomendo, você vai usar fitoterapia, ou vai usar ayahuasca, ou vai usar maconha, ou vai usar aripiprazol, ou vai usar qualquer coisa dessa, seja sob orientação médica ou de um fitoterapeuta, tá? Porque ele estudou qual é a quantidade ou a frequência ideal para não fazer tanto mal a gente, porque todos fazem mal, todos, até o AAS faz mal a gente, tá? Ainda mais o ayahuasca, ainda mais o peyote. Eu, quando estive acampando umas 10 vezes no centro do deserto da Austrália, os xamã aborígenes com quem eu aprendi tudo sobre o cérebro humano, em 1975, os outros todos consumiam o peyote, todos os outros. E eu perguntava a ele, por que você não consome? Isso faz mal? Ele disse, não, isso não faz mal. Ué, então por que você não consome? Aí ele dizia, porque eu preciso ter o meu cérebro todo funcionando muito bem. Ele disse, então faz mal ao cérebro? Ele disse, não, não faz mal. E por que você não consome? Porque eu quero ter meu cérebro funcionando todo bem. Ou seja, está explicado. Não faz mal, não faz muito mal. Como ele precisa ter o cérebro dele funcionando muito bem, ele não quer nenhuma interferência química que mude o equilíbrio homeostático dele, como eu nunca quis também. Justamente porque tá doido, eu sempre precisei do meu cérebro, estou precisando ainda, graças a Deus, então não quero nada de droga, nem. Aliás, eu uso droga, uso sim. Por exemplo, hoje eu tomei no almoço uma taça de vinho. É uma droga também. Então tem que tomar cuidado, não pode exagerar. Aos sábados à noite eu tomo uma dose de Scott, de whisky. Também é droga, não pode exagerar.
De vez em quando, no final de uma refeição que eu não tomei o vinho, às vezes eu tomo um licor. Também tem que tomar cuidado, também é droga. Então essas são para curar alguma doença minha? Não, é para meu prazer, mas tem que tomar cuidado. E como eu sempre digo para meus filhos, minha mulher, todo mundo, a gente tem que, se a gente está acostumado a tomar sempre uma taça de vinho no almoço, de vez em quando passa um mês sem beber o vinho. Se você sentir necessidade, está fazendo mal a você. Toma uísque todo sábado, de repente passa um mês inteiro sem tomar uísque. Se sentir necessidade, está fazendo mal a você. Entendeu? Então esse é o detalhe. Então, com vários amigos meus que fumam maconha, aí eu digo, vem cá, você pode passar um mês inteiro sem fumar nenhuma maconha? Porque se você não puder, está fazendo mal já a você. Tá? Então esse é o detalhe. Então qualquer coisa dessa, você está usando o ayahuasca, consegue, já está no processo do ayahuasca, consegue ficar um mês sem usar o ayahuasca, então está fazendo mal. Tá? Agora, se usar uma vez só faz mal também, sempre faz, mas faz menos mal. Então sempre faz. Tá? Porque, por exemplo, no meu caso é o álcool, né? O álcool sempre faz mal aos rins, aos fígados, ao fígado, etc. Então, toda droga, toda, inclusive essas que eu uso, que é o vinho, o uísque, cerveja também e licor, fazem mal também ao organismo. Então a gente tem que moderar muito bem, tomar muito cuidado e tomar cuidado com a dependência, que isso é o pior. Tenho amigos meus que entraram na União do Vegetal, dizendo que queriam que eu fosse, não, porque eu conheço a ayahuasca, conheço o peyote, conheço tudo isso. E eu não vou consumir nada disso. Não, mas não faz mal nenhum. Ele tá. Um ano depois estava eu tratando ele e a mulher, tá? Porque estava entrando em depressão profunda, tá? Não estavam querendo se matar e tudo, vieram correndo e tudo. E o que aconteceu? Eles vacilaram no consumo do ayahuasca. O ayahuasca. No caso dele foi o chá de Santo Daime, né? Que é a mesma coisa. Então é muito complicado. Então não é placebo não, viu, João? Ele tem os efeitos dele, que eu não sei quais são, mas que uma pesquisa científica pode dizer, né? O problema é que também esses troços, como não são industrializados, nós não sabemos quais são os efeitos colaterais, porque não tem bula. As outras drogas vêm com bula. Então, com isso, a gente fica com mais facilidade de saber o que ela vai fazer de negativo no nosso organismo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, tá? Às vezes o modismo faz a gente cair do cavalo, fazer besteira. Eu estou cheio de amigos que todos conseguiram, graças a Deus, se livrar da maconhinha, porque tem muitos, pelo Brasil inteiro, né? Eu conheço meia dúzia dos milhares que entram em contato comigo já esses anos todos, para saber como é que pode se livrar dos efeitos negativos da maconha, né? E eles foram só maconha, que é o mais leve, e começaram a sentir todos aqueles efeitos negativos e tudo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, avise os seus amigos, etc., para tomar cuidado e com essas duas coisas, a quantidade, a frequência e a experimentação, já que você quer, a pessoa quer, eu quero tomar vinho, que eu adoro vinho, tá bom, tome. Mas, de repente, sem mais nem menos, pare um mês. Acabou a garrafa? Não compre outra. Leve um mês sem comprar outra garrafa, tá? Aí você vai sentir se isso está fazendo mal ao seu organismo. Porque nós temos nos nossos neurônios a plasticidade sináptica, não é a plasticidade cerebral, não. A plasticidade cerebral é a plasticidade que conserta tudo que está errado no nosso cérebro. A plasticidade sináptica, que é uma plasticidade que está nos terminais dos axônios e dos dendritos, ela impede que nós fiquemos dependentes de alguns neurotransmissores quando eles são gerados em excesso, como, por exemplo, o glutamato. Mas ela só serve, essa capacidade só atende aos neurotransmissores nossos. Quando vem uma química externa, essa plasticidade sináptica não consegue suportar muito tempo e cria a dependência. E gera também uma coisa terrível no corpo neural, que é o que? As fábricas daquelas substâncias químicas, ao detectarem aquela substância no organismo, elas param de fabricar. Então a gente acaba ficando na dependência da farmácia nos entregar ou o traficante nos entregar. Então é um problema
Bastante sério. Quem puder fugir disso, fuja, pelo amor de Deus. É prazer, mas eu prefiro fugir disso, tá? Esse é o detalhe. Estou à disposição, João. Da outra vez você fez uma pergunta sobre, e eu só vi depois que nós acabamos a live, foi alguma coisa se faz mal ou não, que você perguntou. Você lembra o que você perguntou para mim? Eu não sei o que se faz mal ou não. Eu não estou lembrado agora. Aí eu, com tanta aula, tanta palestra, tanta coisa, eu esqueci completamente do que você perguntou. Café. Você perguntou se o café... café. Agora você escreveu, antes de você escrever, eu já me lembrei. Se o café faz mal ou não. Olha só, café, como qualquer outro alimento, tá? É muito polêmico. Imagine só, eu agora tomo menos, tá? Eu também tomava muito, passei a tomar menos. Por quê? Nós não podemos confiar nas pesquisas científicas sobre alimentos. Não podemos. Primeiro porque tem gente que interfere. Tá? Isso a gente sabe, né? Por conveniência própria. Por exemplo, o açúcar branco refinado, foram 15 a 20 anos que a indústria do açucareira dos Estados Unidos conseguiu bloquear todas as pesquisas científicas falando dos malefícios do açúcar branco refinado. Agora, a gente já sabe que ele é o principal elemento para criar a depressão, o estado depressivo, a falta de vontade de fazer as coisas, a redução da dopamina, a redução da serotonina. Então ele é o principal elemento que reduz serotonina e dopamina. Imagina, se reduzir serotonina e dopamina, nós estamos fritos. Porque serotonina é que faz a satisfação, a dopamina é que dá a empolgação, entusiasmo. Então açúcar branco aqui em casa não entra de jeito nenhum. Agora e o café? O café tem propriedades fantásticas para o cérebro, ele acelera o cérebro, ele faz você ficar mais atento mesmo, só que ele também é um aspecto que eu não posso dizer viciante, mas ele tem consequências opostas às primeiras, às virtudes. Então, o café tomado constantemente, ele acaba fazendo você necessitar de mais café para estar com a mesma atividade. Então, a substituição ideal, que muitos amigos meus que são jogadores, esses jogos eletrônicos, né, que ficam jogando o tempo todo, eles substituíram o café pelo chá verde, que tem as mesmas propriedades do café, tá? E não tem os efeitos negativos. Então, agora, o tal negócio, o chá verde também, como qualquer outra substância tomada, é fitoterapia. Também deve ser tomado com parcimônia. Então, na realidade, qualquer alimento que a gente come, é bom que seja com parcimônia, nada exagero. Tiago, a auto-hipnose pode resolver problemas mentais, podendo substituir remédios de ansiedade e estresse? Olhem, Tiago, Freud, por exemplo, nunca conseguiu fazer auto-hipnose. E olha o gênio que Freud foi. Tem gente ensinando auto-hipnose. Então, hoje nós temos gênios maiores do que Freud, e eu não sabia, mas temos. Tá? A auto-hipnose é um perigo. Eu tenho amigos psicanalistas e que usam a hipnose na psicanálise e que ensinam a auto-hipnose. E eu já mostrei para eles o que eu acho e o que eu já vi de efeito negativo da auto-hipnose. Então, eu acho que se você quiser, tá, diminuir alguns problemas, a pessoa quiser resolver alguns problemas da saúde mental, da saúde da psique, é melhor procurar um terapeuta e não fazer a coisa por conta própria. Um terapeuta, seja ele qual for, né? Para fazer a sua terapia, porque a terapia externa é muito mais eficaz do que a nossa terapia, tá? Então, problemas de ansiedade e estresse, nós temos muita coisa a fazer para reduzir sem precisar recorrer sequer ao terapeuta. Como, por exemplo, escrever tudo que você tem que fazer naquele dia. E nessa escrever tudo que você tem que fazer naquele dia, você colocar na sua rotina, tudo que você gosta tem que estar na sua programação. Se forem muitas coisas, uma por dia, mas tem que ter algo que você goste no dia, que você tem que fazer e ter aquele prazer. Tudo que você é obrigado a fazer, você tem que arranjar uma maneira de transformar em prazer.
todas as coisas que você faz por fazer tem que transformar em prazer também. Por exemplo, vai tomar o café da manhã. Não estou dizendo o café do João, não. Café da manhã normal, tudo. O café da manhã completo, né? Não é só o café do João, não. Aí o que a gente vai fazer? Transformar aquele café da manhã em algo prazeroso, tá? Com um tempero especial, aquela coisa toda. Isso no almoço, isso no jantar. Então essa é uma coisa, tá? Então, ansiedade, que você falou, ansiedade e estresse, né? Então, é exatamente isso. E outra coisa, verificar se você está provocando estresse. Por exemplo, se a gente fica na frente do computador mais de uma hora seguida, já começa a sobrecarregar as nossas redes neurais. Então, cruzou 50 minutos, uma hora, saia da frente desse bicho. Vai fazer outra coisa qualquer, tá? Se você precisa trabalhar com ele o dia inteiro, como eu preciso, eu vou fazer outra coisa e vou procurar o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Escrevendo à mão, lógico, certo? Então, um monte de coisa eu faço escrevendo à mão. Por quê? É um momento que eu estou produzindo, tá? Me organizando, produzindo, etc., sem estar na frente do equipamento eletrônico. Então, isso é que vai reduzir o estresse. Então, outra coisa. Então, o celular, por exemplo, as redes sociais são os maiores vilões do estresse. Então, a gente reduzindo o tempo que a gente está na frente de um equipamento desses, né? Que é o ideal. Transformando tudo em prazer e tendo uma boa noite de sono. Não falei da alimentação, que é importante também. E tendo uma boa noite de sono, pronto, excelente. Aí nós estamos conseguindo reduzir esse estresse. E tem a alimentação, né? A alimentação é básica para todo o equilíbrio orgânico psíquico, né? Então, ter uma alimentação que realmente faça com que o seu cérebro entérico possa fazer um trabalho como ele gosta de fazer junto com a microbiota intestinal. Que isso a gente viu no nosso curso de aprendizagem cerebral e nós vamos ver em outros cursos também, né? Agora, é importante então fazer isso, ou seja, a auto-hipnose eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Agora, é minha opinião, né? Pode ter gente que goste disso, etc. Mas eu não gosto, não. Eu acho muito... Eu já vi pessoas eu ter que interferir com pessoas, tá? Que pela auto-hipnose entraram em parafuso, ou seja, não conseguiam sair do ciclo que não conseguia se entender mais, mudou a personalidade, estava um problema sério, tá? E foi difícil, tá? Foi um adolescente. E metido a fazer tudo que era novo, tudo que era moda, né? Coisas assim. Então, são coisas perigosas que eu prefiro não recomendar, né? Não recomendo essas coisas, não. Tá? Então, é isso. Ou seja, nossos cursos, né? Nós vamos ter agora qual é o Personalidade Humana, que vai ser na terça e quinta da outra semana, sem ser essa, agora a outra. E as inscrições já estão abertas, tá? Então, quem quiser se inscrever no Personalidade Humana, entra no yup.net/cursos, yup.net/cursos, tá? E lá clica no curso, clica no inscreva-se já, preenche o formulário para poder receber a certificação pelo nosso instituto, né? E aí Eric, meu filho, recebe, combina a inscrição e pronto. E na véspera você recebe o endereço da sala virtual, que é pelo aplicativo Zoom, e pronto, estaremos lá, ok? Então, gente, tenham todos uma excelente noite. Lembrem agora de noite não é para comer coisa pesada, certo? E também é sempre importante, na hora que a gente vai dormir, a gente dizer para a gente mesmo qual é a hora que a gente vai acordar. Quem fez o curso comigo sabe por quê. Porque aí o nosso cérebro vai pegar todo o período que a gente tem da hora que vai dormir, a hora que vai acordar, para fazer todo o processo de transformação da memória temporária, que é a memória de trabalho, em memória consolidada. E isso é uma maravilha para nós. Então basta a gente, meia hora antes de dormir, desligar tudo que é frequência forte, tudo, e dizer que hora você vai acordar e tenha uma boa noite. Ok? Até lá, até amanhã, gente, com
um novo encontro para a gente falar sobre alguma coisa importante relacionada a tudo isso que a gente precisa. Ok? Forte abraço então. Até lá.